Olá, muito bem-vindos de volta ao canal. Eu chamo Alexandra Baluga, sou ilustradora e também sou autora. E aqui no canal eu falo sobre a importância da leitura no desenvolvimento das crianças e dos jovens. Para aqueles que costumam estar por cá, devem estar a reparar que hoje estou aqui com um cenário diferente e este novo cenário marca o início de uma nova playlist. A playlist da leitura para jovens que começa hoje. Fazer aqui um pequeno parênteses em relação à questão da leitura para jovens, porque existem diferentes opiniões sobre qual é que é a faixa etária dos jovens, da juventude, dos adolescentes, por exemplo, segundo até a ONU e a OMS. Existe algum consenso numa faixa mais abrangente que vai dos 10 aos 24 anos. Mas aqui nos próximos vídeos irei falar sobre livros que retratam personagens com mais de 12 anos e que retratam situações que habitualmente acontecem a partir dessa faixa etária, ok? É sobre esta faixa etária que eu irei falar. E então, o primeiro tema que eu vos trago hoje é os contos de fadas originais e os jovens. Os contos de fadas têm despertado muito interesse ao longo dos séculos. Eles passaram da oralidade para a escrita por volta do século XVII e nessa altura começámos a assistir às primeiras adaptações. Mas aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre os contos originais. Porque os contos de fadas originais tinham o propósito de iniciarem os jovens na vida adulta. Tinham esse propósito de iniciação. E, por exemplo, nos contos nós conhecemos, por exemplo, da Disney, que são uma adaptação dos contos originais. Esses contos ganharam contornos mais suaves e perderam a sua função original. Eu digo isto, mas é assim, eu gosto muito de filmes da Disney, mas realmente nesta questão dos contos de fadas, eles acabaram por se desvincular do propósito original desses contos. Então eu aqui neste vídeo irei falar sobre os contos de fadas originais. Esses contos de fadas, como estava a dizer, têm despertado muito interesse ao longo dos séculos. Por esse motivo, nós temos assistido a reedições dos contos originais e a novas versões dos contos originais, destinadas a diferentes públicos. Por exemplo, no caso do público infantil, nós temos novas versões, temos diferentes versões do Capuchinho Vermelho. Temos, por exemplo, uma versão que é o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. E para adultos também temos diferentes versões. Por exemplo, temos um livro que saiu o ano passado do Bruno Vicente, que é Contos de Fadas para Millennials. E também temos um livro do... Vou ver aqui na capa, assim agora esqueci-me, do Nuno Marco, que é Páginas de Livros Infantis Rejeitadas. Eu própria também tenho um grande fascínio pelos contos de fadas e então eu tenho 2 livros souvenirs que são novas versões de contos de fadas. Um chama-se A Fábrica de Sapatos Cinderela e outro A Bela Não Adormecida. E no meu caso eu mantive a estrutura narrativa dos contos originais, mas empoderei as personagens femininas, porque eu acho que é muito importante que as jovens tenham acesso a histórias de meninas, de raparigas, de mulheres empoderadas, e isso irá promover uma melhor igualdade de géneros. Por isso, realmente, os contos de fadas têm despertado muito interesse, tanto nos autores como nos leitores. E qual é a grande particularidade destes contos de fadas? A grande particularidade destes contos de fadas é que eles retratam os dilemas humanos e aquela questão do confronto entre o bem e o mal. Esse confronto é representado por personagens e situações cruéis e sombrias. Existem vários livros que falam sobre esta questão, que mostram como estas questões comunicam muito bem com o nosso inconsciente. Retratam muito bem o nosso inconsciente, aquilo que vai no nosso inconsciente, e ao lermos essas histórias encontramos essa identificação. E depois, através dessa identificação, podemos refletir sobre essas inquietações. Então, os jovens, quando eles leem esses livros, vêm essas questões, não é? Esse confronto entre o bem e o mal,
eles podem fazer paralelismos com a sua vida cotidiana, com pessoas, não é, do seu cotidiano, pessoas boas, pessoas más, e podem inclusive ir mais longe, fazer um paralelismo com aquilo que se passa no seu interior, com aquilo que se passa no seu consciente e no seu inconsciente. Nós temos no nosso cérebro, não é, 5% de mente consciente e 95% de mente inconsciente. E sabemos, não é, que existe um conflito entre estas duas partes da nossa mente. E apesar de nós hoje em dia sabermos, não é, que é possível, por exemplo, desenvolver mais a mente consciente, não é, que isso, por exemplo, os golfinhos já conseguiram fazer, aumentar a sua percentagem de mente consciente. Também sabemos que estes 5% da mente consciente podem colocar ao serviço da nossa mente inconsciente, não é? Através de práticas, não é? Que estimulem essa capacidade, mas essa capacidade requer uma aprendizagem, não é? Porque nós inatamente realmente temos esse conflito entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E na adolescência, como nós sabemos, é uma fase de profundas transformações externas e, obviamente, essas mudanças externas refletem mudanças e conflitos internos. E então, estes contos podem auxiliar os jovens, não é, na reflexão desse tipo de conflitos. Porque, obviamente, os jovens podem falar sobre os seus dilemas, sobre as suas angústias com os amigos, com os familiares, mas também é perfeitamente normal que eles não falem sobre tudo com eles e que tenham algumas angústias internas, não é? Que se mantenham com elas. E então eles podem encontrar realmente nestes contos um meio, um contexto em que podem refletir sobre essas questões e podem, inclusive, identificar-se, não é, com algumas dessas questões. A questão de identificação eu acho que é muito importante. Eu, por exemplo, tenho aqui um livro que eu li já sendo adulta, que se chama Miúda Deixa de Merdas, da Rachel Hollis. E este livro fala muito sobre essas questões das crenças que estão no nosso inconsciente, sobre tornarmos consciência dessas crenças e sobre mudarmos comportamentos. Ela, por exemplo, fala aqui, dá muitos exemplos, não é? Ela falava aqui num exemplo que era sobre um hábito que ela tinha que era-lhe prejudicial, não é? Que era o hábito de beber muitos refrigerantes e como é que ela conseguiu ultrapassar. E eu lembro, na altura, também fiz um paralelismo com a minha vida. Eu também tinha um hábito que não gostava muito, que passava muito tempo nas redes sociais. Era um hábito que eu conscientemente queria mudar, mas o meu inconsciente acabava por controlar a situação e não permitir que a mudança ocorresse. E então, ela fala aqui num exemplo muito simples, não é? De nós nos comprometermos connosco, de realmente decidirmos num determinado dia, ok, vou começar a mudar esse hábito e depois, aos poucos e poucos, não é? À medida que os dias vão passando, as semanas e os meses, vamos nos congratulando, não é? Por estarmos a conseguir ultrapassar esse problema e estarmos a conseguir realmente que a nossa mente consciente consiga, neste caso, dominar, não é? Aquele pensamento inconsciente, aquele comportamento inconsciente. E realmente os livros têm esta capacidade de nos levar a refletir sobre questões, sobre crenças que estão no nosso inconsciente, conflitos internos, e também tem esta capacidade de, por vezes, nos mostrarem soluções, não é? E depois cabe ao leitor, cabe ao jovem, realmente alterar o seu comportamento, melhorar o seu comportamento. Inclusive, neste exemplo que eu vos estou a dar, este exemplo inspirou-me tanto que depois acabei por replicá-lo noutras áreas da minha vida. Inspirou-me até a escrever uma história infantil sobre esta questão da importância de nos comprometermos com as nossas palavras, com as palavras que dizemos a nós próprios e com as palavras que dizemos aos outros. E até lembro-me também de falar sobre esta questão com uma amiga e de inspirar uma amiga. Por isso é assim, os livros realmente têm esta capacidade de nos inspirar e inspirar aos outros. Conseguem realmente fazer esta magia. E então, no caso dos contos de fadas, como estava a falar, eles conseguem comunicar muito bem com o nosso inconsciente e conseguem muito bem permitir trabalhar este tipo de questões. Espero-vos ter inspirado com este tema e espero que inspirem os vossos filhos e as vossas filhas a terem contacto com os contos de fadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostaria que comentassem se tiverem alguma questão, se vos fez sentido,
se tem alguma sugestão para o canal e pronto, adorei estar convosco e até ao próximo vídeo. Muitos beijinhos e um dia muito bom!